Pessoal, vamos ver esse vídeo aqui, um pouco diferente, tá? Aqui é uma aplicação enxergando melhor a geometria analítica vendo com o GeoGebra. Por exemplo, aqui você tem a opção de você criar pontos, no caso aqui o ponto A, você pode clicar, por exemplo, em vários lugares. Por exemplo, clicando aqui, ó, acaba criando o ponto 2 e 3, né? Primeiro quadrante. Clicando aqui, ó, acaba criando o ponto -6 e 5, tá? Segundo quadrante. E dá para você até conferir esses pontos de fato aqui, ó. Ponto A, 2 e 3, você percebe x igual a 2 e y igual a 3. O ponto B, você percebe aqui -6 e 5. Posso criar outros pontos aqui, ó. Por exemplo, aqui o ponto C do terceiro quadrante, notem x igual a -4, y igual a -2. Observem aqui, ó, x igual a -4, y igual a -2. Posso criar um outro ponto aqui, vamos criar um ponto aqui no quarto quadrante, tá? É o ponto D, x igual a 6, y igual a -3, tá bom? Sempre que você falar em ponto em geometria analítica, lembre-se de par ordenado. Nesse caso, x igual a 6 e y igual a -3. Outra coisa importante que a gente poderia enxergar é essa questão do ponto pertencer a um dos eixos. Por exemplo, se eu marcar aqui um ponto aqui, o ponto A no 3, você vai perceber que o x dele é 3 e que o y é 0. Nós fizermos outro ponto aqui, ó, no 4, né? Seria 4 e 0, 5 e 0, 6 e 0, esse aqui, 2 e 0, esse aqui, -1 e 0, -2 e 0. Todos esses pontos aqui, observem, ó, que todos eles têm em comum o seguinte fato, né? Todos eles têm o y igual a 0. Ó, -3 e 0 seria o ponto H, né? Nós fizemos aqui um outro ponto, ó, colocar, por exemplo, aqui no -7, né? Aí vamos perceber, por exemplo, que esse ponto aqui, -7, o y dele também é igual a 0. Então, todos os pontos que pertencem a esse eixo aqui, ao eixo do x, têm em comum o fato do y ser igual a 0. Agora, preste bem atenção. Aqui onde tem a palavra entrada, se você digitar a seguinte equação, observa, ó, y igual a 0. Quando você digita a equação y igual a 0, observe que o eixo do y ficou um pouco mais grosso. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou mexer aqui em propriedades, vou mudar a cor para ficar mais fácil você enxergar. Olha só que legal, ó. Observe que a equação y igual a 0 aqui no canto, ela vai coincidir com o eixo do x, e é isso mesmo. O eixo do x tem uma equação, e a equação seria y igual a 0. Agora, se você fizer o seguinte, tá? Vamos marcar pontos agora no eixo y, ó. Esse aqui, 0 e 1, tá? Seria um ponto do eixo y. Observem aqui, ó, ponto A, 0 e 1. Posso fazer também o seguinte, esse ponto aqui, ó, o ponto B, 0 e 2, o ponto C, 0 e 3. Então, todos esses pontos que pertencem aqui ao eixo do y, eles vão ter em comum o seguinte fato, que o x dele é igual a 0, tá? Então, todos esses pontos aqui, por exemplo, ponto D, se você pegar aqui, ó, x é igual a 0, y é 4, tá aqui o ponto D. O ponto E, por exemplo, x igual a 0, y igual a 5. Se a gente digitar aqui onde tem entrada, se digitar x igual a 0, olha que interessante, vai ficar uma reta em cima do eixo do y. Para ficar melhor ainda, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou alterar a cor, colocar uma cor vermelha de novo, observa que aí ficou de fato uma reta coincidindo com o eixo do y. Então a equação x igual a 0 significa a equação do eixo y. Outra coisa bem interessante também que você pode fazer com o GeoGebra é criar esses pontos que o x é igual ao y. Por exemplo, ó, esse ponto aqui, ó, 1 e 1, o x igual a 1 e y igual a 1. Esse ponto aqui, 2 e 2, x igual a 2 e y igual a 2. Esse ponto aqui, -1 e -1, -2 e -2, -3 e -3. Notem que todos eles estão alinhados, né? O 0 e 0. Então, são todos pontos que têm um elemento comum, o fato do x ser igual ao y. E se a gente digitasse, por exemplo, aqui onde tem a palavra entrada, digitar a equação x igual a y. Olha que bacana. Vai ficar exatamente uma equação passando por esses pontos aqui, ó, por todos esses pontos que pertencem no caso, o primeiro quadrante e o terceiro quadrante, em que o x é igual ao y. Essa equação dessa reta aqui também é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares. Por que será que é chamado de bissetriz? Olha que interessante. Se você tentar fazer aqui, por exemplo, um ângulo. Bora fazer aqui um ângulo. Fazer aqui um ângulo aqui, clica em A, clica em F e clica em G. Olha que interessante, pessoal. Acabou aparecendo aqui exatamente esse ângulo aqui de 45 graus. Que é o ângulo formado aqui, vou dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Tá? É o ângulo formado aqui
por essa reta, né? E pelo eixo do x. O outro ângulo também vai ser 45 graus, porque aqui vai ser uma bissetriz. Por isso é chamado de bissetriz dos quadrantes ímpares. Lembrando ainda que a equação y igual a x, que é essa mesma reta aqui, ela também pode ser conhecida como a famosa função identidade, tá? Que nós vimos lá em função afim. Outra reta igualmente importante é a reta que passa pelos pontos, ó, menos 1 e 1, menos 2 e 2, menos 3 e 3, 1 e menos 1, 0 e 0, 2 e menos 2, 3 e menos 3. E se a gente digitar aqui onde tem a entrada, né? Digitar aqui, ó, x igual agora menos y, ou seja, repara que a reta é exatamente a reta que vai pegar esses pontos aqui. Porque nesse caso, o que tem em comum todos os pontos? O valor de x, por exemplo, aqui vamos pegar esse ponto aqui, o ponto C. O valor de x é menos 3. O valor de x tem sinal oposto do valor de y. A mesma coisa se você pegar o ponto F. O valor de x é 2 e o y é menos 2. Ou seja, tem sinais trocados. Tá? Então é uma reta em que o valor de x é igual ao oposto do valor de y. Essa reta aqui ela é chamada de bissetriz dos quadrantes pares. Você percebe também que esse ângulo, assim como esse aqui, os dois valem 45 graus. Bora conferir aqui então que realmente é isso. Ó. Fazer um ponto aqui, um ponto no menos 1 aqui, pedir aqui o ângulo para vocês. Observem aqui. Olha que interessante, ó. A gente está percebendo que de fato aqui, esse ângulo aqui, ó, ele é 45 graus, tá certo? Mesma coisa se eu fizesse aqui um outro ponto, pedisse aqui um ângulo, clicar no ponto I, no ponto E e no ponto A, aí você percebe aqui um outro ângulo também de 45 graus. Ok, galera? Então, bissetriz dos quadrantes pares. Por que pares? Porque passa pelo segundo e pelo quarto quadrante. Outra coisa bem interessante que dá para a gente fazer também é a gente pode aproveitar aqui o GeoGebra e enxergar melhor a distância entre dois pontos. Vamos fazer aqui o seguinte, vamos botar o ponto A aqui, x igual a menos 2, y igual a 5, seria esse ponto A aqui. E o ponto B, vamos fazer aqui x igual a 4 e y igual a menos 3. Pronto. É possível a gente enxergar o comprimento do segmento AB. Observe aqui ó, que o segmento AB dá para a gente visualizar o valor. Eu vou aqui em configurações, vou escolher aqui o valor, exibir, e vocês vão perceber que vai aparecer 10 aqui. E se de fato você tentar aplicar aqui o teorema de Pitágoras, vamos aqui fazer aqui uma outra coisa interessante. Ó. Vou fazer aqui o segmento que vai do ponto A aqui na vertical, até esse ponto aqui, o ponto C. De A para C, você vai contar, ó, aqui tem 3 unidades, que é do menos 3 ao 0, e tem 5 unidades aqui subindo. Então, 3 unidades aqui, somada com mais 5 unidades aqui em cima, você vai ter 8. Então, 8 unidades seria AC. Tá? Então, dá para a gente também fazer, pegar aqui o segmento AC e pedir também aqui o comprimento dele. Vou colocar para vocês. Pronto, o segmento AC mede 8 e o segmento BC mede 6, né? Você percebe que você tem aqui quanto aqui? Você tem 2, aqui mais 4, né? Vamos pedir aqui o segmento BC. Observem aqui, ó. Ele vai medir 6. Eu vou pedir também aqui o tamanho do segmento BC. E vocês vão conferir que de fato ele vale 6, certo? Então aqui eu tenho 6. Observa aqui então, ó. Aqui você tem 8, 6. Aplicando o teorema de Pitágoras, confere lá que de fato aqui vai ser igual a 10.